WA Podcast. Começar então mais um WA Podcast, hoje diferente. Hoje nós vamos falar com o dono da SAF Itabirito, Maicon Pereira, que também é dono do grupo Inova BPO. Tudo bem? Bom dia, Alisson. Tudo bem? E bom dia também a todos os telespectadores aí, todos os ouvintes, né? Que honra você estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Digo mesmo, né? Nós estamos aqui também com o Aloysio Arantes. Tudo bem com você? Tudo bem. Luiz Arantes. Luiz Arantes, Luiz. Isso, então foi uma falha minha. Gerente de competições lá do Itabirito hoje, 25 anos de carreira na SAF, né? Com trabalhos aí como técnico. E é um prazer esses dois estarem aqui hoje, viu? Fico muito feliz de fazer mais um episódio de gestão, de trabalho, que eu sempre falo com todo mundo. E a gente vai falar muito aqui de conteúdo, de trabalho, como chegar lá, como conquistar. Eu quero trazer as pessoas que não estão desmotivadas da vida para terem superações aqui dentro. Então esse é o meu intuito, esse é o meu prazer de falar com vocês. E começando com você, Maicon, como é que foi sua vida inicial? Vamos falar um pouco do início, da base, nascimento, como é que foi? Vamos lá. Então, Alisson, o Maicon Pereira é nascido em João Molevade, região ali do Vale do Aço, né? Cidade que foi criada ali ao entorno da Belgo Mineira, hoje ArcelorMittal, né? De família simples, humilde, classe média, né? Em que, graças a Deus, né, nunca nos faltou nada, mas também nunca foi com fartura e com abundância, não, né? Aproximadamente ali aos 12 anos de idade, eu me mudo para Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, né? Eu e mais meus dois irmãos, né? Onde minha mãe ali tinha passado num concurso, né? Na rede de ensino municipal de Contagem, que é a FUNEC, muito conhecida, né? Na região. E aí viemos iniciar uma nova trajetória e sim numa cidade maior, né? Coladinha ali com Belo Horizonte, então uma vida muito parecida com a vida da capital. E de lá para cá, hoje eu costumo dizer que eu fui adotado, né, por Contagem aos meus 10 anos de idade, e nossas amizades, nossos negócios, nossos relacionamentos estão muito entranhados ali na cidade. Obviamente temos projetos até em outros estados, mas o nosso núcleo maior é na cidade de Contagem. Eu queria que você começasse a contar um pouco para a gente a base inicial. O seu primeiro trabalho, qual que foi hoje, assim? Como que foi o seu primeiro trabalho? O que foi o seu primeiro emprego lá em Contagem? Então, Alisson, primeiro eu acho que a parte da educação é interessante a gente dar uma pincelada nela também. A vida me oportunizou, na verdade, ter estudado somente em escolas públicas, porém escolas de muita qualidade, né? Que na época, ali no interior, a principal escola, digamos assim, né? Foi onde eu estudei, e em Contagem também, até que fazendo saudosismos, né? Aos meus amigos e colegas, né? Amizades que foram criadas ali na escola Leonardo de Sadra, no centro de Contagem, onde a gente terminou o primeiro ciclo, né? E o segundo ciclo também numa escola pública, que foi a própria FUNEC, né? A rede de ensino municipal lá da cidade. Meu primeiro emprego aos 15 anos de idade, eu fui garçom num restaurante, pizzaria, que funcionava na cidade, que chamava-se Chalaco, também muito conhecida ali na região do bairro Sede, né? Que é o centro de Contagem. Já o meu segundo emprego, eu fui auxiliar de cartório, no Cartório Mota, também aí aproveitando a oportunidade para mandar um grande abraço para os nossos amigos do Cartório Mota, toda a família Mota, que também é muito conhecida em Contagem. Eu tive o privilégio de conviver muito com eles, pessoas maravilhosas, né? Desde o senhor Geraldo Mota, Marília, sua esposa, seus filhos, Wagner, Marcelo, Wellington e Luciana, pessoas também extremamente empreendedoras, né? Que merecem até um dia estar aqui tendo essa oportunidade que eu estou tendo hoje. E ali a gente começou uma base de um trabalho um pouco mais administrativo, de escritório, lidando com processos, lidando com gestão, né? E ali foi um início de uma trajetória que foi se desencadeando
ao longo dos anos, mas foi um passo importante da minha carreira também, todo aprendizado ali para lidar com o público, né, em geral, ali no balcão de um cartório, você aprende muita coisa, né? Tanto das questões burocráticas do nosso país, né, com a legislação tão delicada que temos e tão extensa que temos, como também a habilidade para lidar com o traquejo ali, com as pessoas, né? E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que tive de passar ali por aquele balcão aproximadamente uns 3 anos. A chave empreendedora começou quando? Então, eu acredito que tem um pouco da questão da veia familiar, do DNA familiar, né? Eu sou filho de Márcio Geraldo Pereira, mais conhecido lá em João Monlevade, né? Enquanto ainda estava em vida, como Marcinho Paraguai. Então, meu pai, entre várias atividades comerciais que teve, né? Por um período em que o dólar era muito, né? Baixo em comparado com o real, a menos de 50 centavos do real. Meu pai, por muitos anos, foi aquilo que se chamava muambeiro do Paraguai, né? Então, viagens semanais ao Paraguai para trazer mercadorias, né? E ali distribuir na região de João Monlevade, Rio, Piracicaba, Nova Era, Alvinópolis, enfim, Itabira e toda a região. Então, já tem essa veia empreendedora vindo da parte de pai. E da parte da minha mãe, né, que é a digníssima Suzana Alves Perdigão Pereira, né, que é um espelho para mim, líder, gestora. A carreira dela veio na área da educação, ela é psicopedagoga, sempre ali liderando, né, trabalhos nas escolas e nos projetos que participou. Então, uma pessoa muito de métodos e processos, e eu acho que eu uni um pouco dessas duas habilidades, né, em termos de DNA. E fui também complementar essa qualificação através da academia, né? Através do estudo. E ali eu fiz o curso de administração com ênfase em empreendedorismo. Fui integrante da primeira turma de administração da PUC Unidade São Gabriel. Legal. Quando inaugurou a PUC São Gabriel, né? Era o prédio na época da Telemar, ou da Telemix celular, ou as duas coisas, não me lembro ao certo. E ali a gente foi também ter a formação adequada para essa área de administração e de empreendedorismo. Certo, aí nós vamos comentar um pouco aqui da sua trajetória. Você começa a trabalhar, você vem desenvolvendo um trabalho de atendimento, de meio que até dizer venda dentro do cartório, e depois você passa para qual nível? Você vira empreendedor depois do cartório? Qual foi o primeiro negócio? Então, após o cartório, eu tive a oportunidade de ingressar em um novo mercado, que eu diria até que é o mercado em que eu atuo de forma preponderante, ainda até os dias de hoje, que é o mercado de terceirização em geral. Uma das empresas que eu atendi ali enquanto auxiliar de cartório, né, batendo carimbo, autenticando ali coisas de 500, 800, 1.000 páginas, né, das empresas que utilizavam o serviço de cartório de autenticação de documentos para participarem de licitações. Uma delas eu tive a oportunidade de trabalhar pós a minha saída do cartório, onde eu ingressei na universidade do curso de administração. Então eu saí ali de um emprego já efetivo, fixo, e fui ser estagiário numa empresa muito conhecida na época, que tinha um grupo enorme de trabalhadores terceirizados, que chamava Concreta Service, do Alessandro Marques, um empreendedor lá também da cidade. Essa empresa hoje ela não está mais em atuação, né, em funcionamento, mas ali eu tive a oportunidade de fazer uma boa escola em termos de processos relacionados à área de terceirização. Então eu fui auxiliar comercial, eu fui estagiário primeiro, né, do setor comercial, depois auxiliar, assistente, coordenador, saí da empresa, voltei gerente, e ali eu tive um embasamento um pouco maior, né, desse segmento de terceirização como um todo. A empresa já atuava na época, né, com conservação, limpeza, terceirizações em geral de portaria, de recepção, de diversas atividades administrativas e operacionais. Também atuava na área de segurança privada, né?
e esse segmento me acompanha até hoje, já aí com a própria empresa, né? Já com a carreira solo, vamos dizer assim, né? Nós fundamos a empresa em 2002, mas era uma empresa que tinha uma atuação um pouco mais na comercialização de produtos de informática, na época em que cobrava-se R$200 para ir na sua casa fazer um diagnóstico, né? Uma visita técnica para manutenção de uma CPU, de um computador. Essa época eu tinha saído dessa empresa, não queria naquele momento atuar mais nesse segmento e fui empreender com meu irmão, que na época eu devia ter aí 2002, eu tinha 20 anos e meu irmão tinha aí seus 16 para 17 anos. E ali nós ficamos um tempo, mas a minha realidade já era uma realidade mais de escritório, de serviços mais burocráticos, de processos um pouco mais complexos da parte de prestação de serviços. E aí, quando foi em 2007, a gente remodela esse negócio aí sim para esse segmento de terceirização que a gente tem como carro-chefe hoje de nossa atuação no grupo Inova BPO, que é um grupo empresarial bastante conhecido, não só em Minas Gerais, mas em outros estados. São 21 anos de atuação no mercado, aonde nós trabalhamos com toda a parte também de prestação de serviços terceirizados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só para fazer uma pausa, claro. Porque existem gatilhos aí que a gente tem que trazer para as pessoas, tá? E são gatilhos que eu vejo que tem embasamento. Você trabalhava numa empresa que essa empresa te deu um insight para você montar um negócio, certo? Sim. E você teve uma carreira dentro dessa empresa que você trabalhou nela. Sim. Então, vou te dar um exemplo, porque eu tive, por sinal, 3 exemplos aqui seguidos, esse é o terceiro. Qual que é mais fácil, ser um executor de uma empresa ou ser um empreendedor? O que você acha de diferença? E a diferença, né, lógico? É uma diferença considerável, Alisson. Eu me lembro, você me trouxe à memória a primeira oportunidade que eu tive enquanto líder, enquanto gestor. Enquanto alguém que tinha liderados, que tinha subordinados sob sua responsabilidade. Então, eu era um bom executor, me considero um profissional sempre muito dedicado, sempre muito comprometido com as atividades, com as tarefas, com as responsabilidades que eu tinha. E quando eu tenho a primeira oportunidade de liderar, Wallace, é impressionante. Eu não sabia se eu me dirigia às pessoas como: oi, opa, psiu, faz favor, vem cá. Até a forma de se dirigir ao liderado, né, de chamá-lo, de você estar numa mesa, os liderados ali em outra mesinha, Arantes. E os simples gestos de direcionar, se direcionar a eles era uma incógnita naquele momento, né? Hoje a gente faz isso com muita naturalidade, com muita liberdade, inclusive com os nossos liderados. Então ali a gente passa a ter a primeira experiência de gestão e de liderança, né? É muito diferente você ser um excelente executor e você conseguir gerir, liderar um grupo, um time, uma equipe, né? Porque você depende das pessoas e do seu grupo de trabalho para se alcançar resultados. Você não alcança esses resultados já nesse modelo, né? Mais capilarizado de um grupo de trabalho sozinho. Você não consegue atingir. E empreender, para mim, Alisson, a tarefa primordial, aquilo que realmente faz uma diferença enorme, eu costumo citar nas minhas rodas de amigo, o Arantes já escutou isso da minha boca algumas vezes, 2 pilares muito relevantes. Pessoas, porque sem pessoas você não faz absolutamente nada. Você pode ser, sim, um bom liderado, um bom executor, mas sem pessoas você não consegue ser líder, né? Você não consegue empreender, né? Você pode sim ter negócios que nós temos vários, milhares de exemplos no país, né, de profissionais autônomos que são muito bons naquilo que fazem, que depende totalmente deles. Mas se ele quiser dar um passo maior no crescimento, ele depende de pessoas para ajudá-lo nessa nova fase, nessa nova etapa.
E outro pilar muito importante que eu costumo destacar é números, né? É a questão da gestão financeira de um negócio, né? Tudo pode estar muito legal, muito bonito. Estamos aqui, né, no projeto WI Express, uma sala, uma estrutura fantástica. Quero até aproveitar para parabenizá-lo, né? De um aconchego, de um conforto, sabe, de uma estética muito bem adequada. Mas se a conta não tiver em dia, não adianta, o negócio não para de pé. Então, todos aqueles agentes que estão ao entorno de um negócio, parceiros, fornecedores, funcionários, governo, contabilidade, todo esse aparato, funcionários, né? É importante que esteja tudo em dia com eles, mas também é importante que esteja tudo em dia com o próprio negócio, com o próprio CNPJ, porque senão a conta não fecha, né? Então, pessoas e aquilo que eu costumo chamar de a última linha da planilha tem que estar muito redondo para o negócio ser sustentável, porque senão você Qual que é a base? É pessoas ou a ponta? Onde que começa? Para mim, dentro do que a vida me oportunizou hoje, Alisson, pessoas. Tudo que você imaginar que a vida me oportunizou e que ainda vai me oportunizar, e eu fico fazendo projeções de futuro, vou dar um exemplo, tá? O futebol, que a gente está tendo essa nova oportunidade, esse novo aprendizado em nossa vida, em nossa carreira. Quando eu penso que nós estamos no módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2023, acabamos de classificar o Itabirito Futebol Clube para o hexagonal final, com a meta de atingir o resultado proposto, que é o acesso à divisão de elite, né, ao módulo 1 do Campeonato Mineiro de 2024, e eu penso, estamos batalhando para que dê certo. E se der certo, por onde se começa? Pessoas. Pessoas. Sem pessoas você não faz absolutamente nada. Os resultados que nós estamos colhendo nesta temporada, né, por exemplo, no Itabirito Futebol Clube, é oriundo de pessoas. São elas que fazem acontecer, são os atletas que entram em campo e jogam a partida, é a comissão técnica que nos ajuda a deixar tudo redondo para que os atletas tenham perfeitas condições de jogar a partida. É o staff administrativo que dá todo o suporte para a comissão técnica e para os atletas, né? E para que a gente possa simplesmente ser o facilitador, né? Aquele que vai para a rua todos os dias viabilizar todos os recursos necessários para que o organismo, né? Para que a equipe, para que o time vá bem. Então, sem pessoas, eu não acredito em empreendedorismo e empreendimento sem que haja realmente um grupo de trabalho bem adequado. E aí você pode ter situações que você já pode buscar no mercado profissionais qualificados para aquela missão, para aquela tarefa, se o orçamento assim for favorável, né? Ou você tem aquilo que nós acreditamos mais, que formar pessoas, né? Que liderar diariamente, formando líderes, formando pessoas. Isso é difícil? É muito difícil. É muito difícil. O que eu acho Qual que é a maior dificuldade hoje? Eu penso que a ambição profissional, projeção de carreira hoje, é algo que as gerações têm deixado um pouco mais a desejar. Eu acho que é preciso a gente tentar compreender um pouco mais quais são os valores, quais são as metas, as ambições dessa garotada, né, dessa turma que tem chegado. A gente vem de uma geração de um tempo de permanência maior nas empresas, nos negócios, nas firmas, né, que era uma expressão utilizada muito, né, num passado não tão distante. E hoje o tempo de permanência um pouco menor, as pessoas vêm e entregam de fato aquilo que precisam entregar e vão para novos desafios. E a gente precisa entender que também é importante que a gente os libere para novos desafios. As pessoas precisam crescer. Outra expressão que eu uso muito,
eu não tenho como trocar de cadeira e ir para uma cadeira maior ou melhor, ou mais de maior ambição, se não tiver quem sente na minha cadeira. E aí é um desafio você liderar pessoas, convencendo-as de que ela precisa passar conhecimento e preparar sucessores para as suas respectivas cadeiras para que ele possa, esse profissional, galgar voos maiores, né? Então, eu acho que formar pessoas é um ponto importante para esse caminho. Falando em formar pessoas, né? Vamos trazer agora o homem das pessoas aqui, gente. Como é que você tá? Nós garramos aqui, nós dois aqui. Se deixar, a gente... Não, e teve vários pontos que ele citou que dava vontade de dar uma parte. Mas aqui, pode falar, viu? É liberado aqui. Aqui nós estamos aqui para bater papo, para liberar. Por exemplo, agora, quando ele falou de pessoas, formar pessoas, preparar pessoas para ocupar o espaço, eu lembrei até da cena do filme Tropa de Elite. Sim. Da luta do Capitão Nascimento em preparar alguém para substituí-lo. E a dificuldade que existe é isso numa questão operacional, né? E eu acho que essa gestão administrativa, onde tu tem administração e operação junto, que é o nosso caso específico do futebol, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Sua base foi toda com futebol? Não. Eu comecei, na verdade, com futebol um pouco tarde, né? Eu tentei jogar futebol e vi que não ia dar certo. Eu tive nas bases da dupla Grenal, categoria de base da dupla Grenal. Eu sou cheio de pergunta para isso. Eu posso te perguntar? Pode perguntar. A minha oportunidade é agora. Assim, eu vou falar sobre carreira sempre aqui. Eu vou bater sempre essa tecla com vocês. Seguinte, quando você chega e não consegue isso, qual que é você tem uma baixa autoestima, como é que é para levantar e falar assim, não, tem que mudar? Eu queria ouvir de uma pessoa que teve essa mesma situação igual você. Bom, então vamos lá. Eu venho da mesma forma que o Maicon veio, né? Eu também venho de uma família humilde, na qual nós não tínhamos apadrinhamento de ninguém para buscar espaço nenhum, né? Minha avó era costureira, fui criado pelos meus avós, minha avó era costureira, meu avô era estafeta da prefeitura, na época chamava, né, de Porto Alegre, e eu tentava sorte no futebol, e não ia. Você tem que explicar para a turma aqui o que é o estafeta aí, que a turma... É verdade. É uma nomenclatura um pouco mais do sul. Já pode ser roxo comigo aqui do lado, tá? O estafeta é o office boy. Então, a gente sempre lutou desde pequeno também. Claro, graças a Deus, nunca faltou a comida no prato, né? Mas sempre foi uma luta diária. Eu lembro da minha avó fazendo os bicos como costureira, meu avô chegando, cumprindo o expediente da prefeitura. E a gente acabamos tendo também um pouquinho de uma veia política, por causa do relacionamento com os políticos que nós tínhamos desde pequeno. Mas o meu negócio era jogar bola, meu sonho era jogar futebol, né? E acho que como todo menino passa por esse momento, né? E quando, chegando no limite até o sub-20, ali, que era no tempo, eram os juniores, em que eu fui dispensado da equipe do Grêmio, de juniores do Grêmio, depois de ter sido aprovado e ter passado por outras categorias inferiores, fui dispensado, bateu uma frustração muito grande, muito grande. Mas a vida não pode parar, né? Nós entendemos assim, eu preciso trabalhar, preciso buscar um mercado para ajudar a família e para formar a minha família também no futuro. Existe uma frustração muito grande, mas, cara, seguimos em frente. Acabei indo para a carreira militar, né? Então, eu fui policial do Exército durante 4 anos. Depois, tive mais 4 anos como policial militar e sempre ligado ao esporte, sempre ligado ao futebol. Jogando na seleção do Exército, essas coisas todas, que para ali tinha essa habilidade. A concorrência ele era menor? A concorrência era menor. E ali, se não fizesse bem, era toda hora, flexãozinha aquela, né? Ficava detido em quartel, se tomasse um frango, ficava detido em quartel. Não tinha problema, você não jogava bola, pelo menos mantinha a forma física em dia, mantinha a forma física, né? E ali dentro eu absorvi, eu peguei um pouco dessa coisa de aprender a ser comandado e me tornar comandante também, né? Dentro da vida militar, porque eu tive que primeiro aprender a ser comandado, uma coisa que era uma novidade, e depois não cheguei a sair sargento, nada, mas eu assumi alguns postos de comando dentro dos pelotões e a gente tinha que... É uma liderança que vinha naturalmente e eu acho que já vinha um pouco do futebol também. Até que em 2007 eu resolvi direcionar totalmente para o futebol. Sem formação acadêmica, sem nenhum curso técnico na área, que não era nada exigido naquela época. Fiz um curso para treinador do Sindicato de São Paulo, do Citrepesp,
Dei sorte, porque nesse curso eu tive como professores Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, Carlos Alberto Parreira, entre outros tantos. E arrisquei trabalhar no Nordeste. Dei um tiro, assim. Peguei as malas, falei Aí eu já era casado, já tinha os filhos. Falei, fica aqui com as crianças que eu vou arriscar no mundo do futebol. E abrimos mão de tudo. Eu tinha uma outra formação daí, não no esporte, mas Valeu a pena o risco? Valeu a pena. É a vida hoje, né? Dá para reclamar, não. E eu tinha formação em hotelaria, eu era formado em hotelaria. Larguei, abdiquei de tudo isso e fui em busca dessa carreira como treinador. E aí veio um outro momento que o Michael falou ali que eu achei me fez lembrar muito do meu primeiro clube como treinador de futebol profissional. Eu nunca trabalhei com base, comecei direto no profissional. Quando eu sou convidado a trabalhar no Confiança de Sapé, na Paraíba, e eu assumo o comando da equipe, eu assumo o comando de uma equipe sem ter experiência nenhuma dentro de vestiário, né? Como treinador. Então, aquilo tudo foi novo. Eu digo assim, eu vou ter um preparador físico, eu preciso aprender alguma coisa de preparação física. Aí eu caí para dentro dos livros. Comecei a comprar livros de preparação física, treinamento esportivo. Comecei a estudar e fui para dentro e assumimos o comando do time e fomos campeões paraibanos naquele ano. Pela primeira vez. Então, eu digo assim, a sorte ajudou também. Agora, o que eu vou perguntar esse momento assim, porque a estrutura de uma liderança para ganhar um título, qual que é, por que você ganhou? O que foi o passo a passo da liderança ali? O que você percebeu naquela época que você falou assim, olha, eu fiz isso e deu certo? Justamente, é bem interessante essa pergunta, porque o conhecimento técnico meu não era tão vasto como é hoje, né? Que a gente vai adquirindo durante o processo da experiência, do dia a dia e dos estudos. Eu acho que o que nos levou ao título aquele que nos levou a chegar, até porque o clube vinha com 4 meses de salário atrasado, onde desmotiva todo mundo, né? São atletas de categoria de clubes de primeira divisão, mas que ganham pouco, não é que nem os grandes clubes do Brasil. Mas o comando, ter o grupo na mão, a liderança mesmo, a coisa do pessoal, que o Michael fala muito nisso, né? De tu conseguir fazer com que todos sigam um objetivo, mesmo sabendo que financeiramente aquilo ali não vai te dar o retorno que tu espera. Mas que também tu não pode desistir e não pode abandonar. Porque é a escolha que tu fez. Então, o que nós tínhamos era assim, nós compactamos o grupo e fechamos como é que vamos dizer, um pacto de que nós iríamos até o fim e que o resultado seria consequência da nossa dedicação e do nosso esforço diário, né? Onde cada um tinha que fazer um pouquinho. É mais estratégia ou mais coração? Foi mais coração. Nesse caso, foi mais coração. Mas, da minha parte, funcionou um pouco a estratégia para poder trazer todo mundo para junto, né? E chegou num ponto, eu lembro que nós tivemos uma reunião em que nós falamos assim, quem quiser ficar, a realidade hoje é essa. Quem não quiser ficar tem toda a liberdade para sair, né? Agora saia, não fique para atrapalhar aqueles que realmente querem chegar até o final. E num grupo de 26 atletas, nós ficamos com 20 apenas. E conseguimos chegar até a final da competição e conseguimos o título paraibano nesse ano. Após você continuou nesse time? Continuei o ano seguinte e aí já não foi a mesma coisa, já não foi o mesmo processo, já foi um pouco diferente, foi bem. E no ano seguinte eu fui convidado para um clube de maior expressão, que é o Alto Esporte de João Pessoa, na Paraíba, né? Lá eu já vivi o processo inverso, e no qual eu não consegui ter o comando do grupo. Não conseguimos. Vários fatores ali, eu digo que faltou maturidade da minha parte em alguns momentos. Quando você fala maturidade, é o quê? Maturidade no conhecimento? No comando, na verdade, no comando. Eu achava que eu tinha o grupo na mão e, na verdade, eu não tinha, né? Eu entendi, assim, que... tá tudo bem, eu estou vindo com um status de treinador campeão, chegando num clube da capital, para ser campeão aqui, onde tudo vai ser mais fácil. E eu acabei até acomodando e desviando um pouco a visão do meu objetivo principal. E esse desvio acabou afetando o grupo. E ali eu perdi o comando do grupo, né? O presidente do clube, inclusive, nós tivemos uma sequência de 6 derrotas. A diretoria queria que eu fosse demitido, ele segurou. Quando nós começamos o outro turno, aí nós iniciamos com uma sequência de 3 vitórias. Aí, após essas 3 vitórias, ele falou assim,
A pressão continua em cima de mim, agora eu vou ter que trocar de treinador, mas pelo menos tu vai sair com 3 vitórias seguidas. Eu digo, tá, ok, perfeito. E aí eu aprendi uma lição. Eu digo, tu não pode tirar o foco, tu não pode desvirtuar. Tu tem que saber o que tu quer. Se tu quer realmente tomar esse copo d'água, tu tem que levantar o teu braço e levar até o copo d'água. Ele não vai vir até ti, cara, sozinho. Né? E eu acabei voltando para o Confiança, em crise, e lá nós conseguimos subir e terminar a competição em 4º lugar. Porque o foco voltou. A dificuldade, o grau de dificuldade voltou. Né? E isso te instiga mais, te obriga a manter o foco, te obriga a manter a atenção. Então, não podemos perder a atenção e, principalmente quando tu está lidando, né, com seres humanos, porque assim, para não alongar muito, mas quando tu lidar em futebol, tu fala em futebol, a primeira coisa que as pessoas pensam assim que é um mercado com muita grana, muito dinheiro. Jogador de futebol, todo mundo acha que o jogador de futebol ganha muito, né? E não é. Nos clubes do interior, tu tem assim o jogador que ele é um assalariado. Você tem algum caso, assim, por exemplo, de casos naquele momento que você via que o profissional do futebol naquele momento não tinha nem condição de custear a casa dele, mas estava ali para sobreviver? Você tem algum caso assim? São muitos casos. Que a gente pode... Que você teve que levantar aquele momento a pessoa. Porque tu tem atletas que ganham salário, jogam a primeira divisão, no exemplo, de um campeonato paraibano, de um pernambucano, né, do interior de São Paulo, em que o jogador ganha um salário mínimo, ganha R$ 1.500, R$ 2.000, e que se no momento que o clube não cumpre o compromisso com ele, atrás de salário, afeta na casa dele. Ou ele é casado e tem uma família para sustentar, ou ele ainda é um menino e tem os pais para ajudar. Né? Diferente de um jogador que ganha 80, 50 mil. Se atrasar 10 dias do salário dele, não vai alterar a vida dele. Agora, o cara do salário baixo vai alterar. Porque aí é o leiteiro batendo na casa da esposa dele, é o açougueiro cortando o fiado, é o mercadinho cortando o fiado, aí a esposa começa a ligar e, pô, larga isso aí, arruma um emprego normal, isso aí não tem futuro. Ou se é o pai e a mãe que passam por dificuldades também, pô, larga isso aí, volta para casa, vai estudar, arruma um emprego fixo. Então, tu tem que administrar tudo isso. E as pessoas não sabem que o atleta passa por isso. E não sabem que nós estamos à frente, ali temos que administrar tudo isso. Nós temos que ter a percepção, nós temos que ter essa leitura. Muitas vezes o cara fala assim, pô, mas esse cara estava jogando demais, daqui a pouco cai o rendimento dele. Pô, tem um porquê. Tem que ter um porquê. E às vezes é algo que tu não espera. E é o pessoal. Aí é o coração, como pessoal, você tem que buscar a liderança. Tu tem que buscar e trazer o cara de volta e convencer ele e tentar ajudar a resolver esse problema para que ele volte a ter tranquilidade de trabalhar e ele entender que o principal motivo dele estar ali é o futebol e que ele tem que voltar a ser o que ele era para progredir na carreira dele, que senão não vai. Nossa, é muito interessante, né, a gente falar sobre esse assunto. Até trazendo agora esse assunto agora em jogo, depois eu até trago a parte empresarial sua. Mas agora eu vou trazer com mais incisão a parte da SAF, do trabalho que você faz hoje com o clube, falando de pessoas mesmo, e depois também trazendo também mais experiência sua. Mas eu queria que você falasse um pouco também dessa parte agora que você está cuidando bem diretamente um clube. Como que é o processo disso? Queria que você desse detalhes aqui para a gente hoje. Vamos lá, Alisson. Primeiro que, assim, eu digo muito aos nossos companheiros lá do Itabirito Futebol Clube que se tem uma pessoa que mais aprende e tem aprendido com essa história toda, sou eu, né? A gente chega para o futebol com uma expectativa de contribuir com a profissionalização, com gestão, com governança, com compliance para o mercado do futebol, né? Obviamente é natural que as pessoas pensem que a gente está de olho no mercado bilionário, trilionário que é o futebol. Não, primeiro que, falando do meu estilo de empreendedor, tá? Eu nunca vi o dinheiro na frente, nunca. Em todos os meus empreendimentos, nós miramos no desafio, nós miramos na missão que tinha aquele projeto, aquele empreendimento, dele. A paixão, vou me permitir até uma expressão que eu uso, tá? O tesão por se fazer algo, né, que realmente era desafiador, obviamente recheado de decisões que entendemos ser assertivas, com o olhar de pessoas,
com olhar de matemática, com olhar, né, de finanças, para que o resultado naturalmente possa aparecer, inclusive sob a ótica financeira. Então, eu vejo lucro como consequência, como o final, e não como meio, tá? É a minha maneira de se enxergar, né? Obviamente, você pode fazer projeções, você pode fazer qualquer tipo de trabalho técnico, né, que possa se calcular valuation, equity, EBITDA, o que tiver de técnica, né, disponível no mercado, seja financeiro, seja administração, mas, de fato, no dia a dia, isso vai se mostrar como consequência de todas as decisões diárias que se toma, considerando esses pilares, pessoas e finanças. Então, assim, o futebol, eu posso te dizer, assim, é um testemunho meu, que, cara, diferente de tudo que eu já vivi até hoje, olha que não, né, apesar da pouca idade ainda, vamos dizer assim, né, tô puxando a sardinha pro meu lado, tô com um pouco mais de 40 anos, mas foram 25 anos de carreira muito intensos. Nós falamos uma partezinha aqui, depois a gente pode falar mais um bocado. Muitas viagens, muitas reuniões, desde reunião com um grupo de funcionários, com reunião com ministro, com diretor-geral de Supremo, de Conselho Nacional de Justiça, de ministros de tribunais, que a gente trabalhou sempre muito com órgãos públicos também, tivemos muitos contratos grandes em Brasília, com conselheiros, presidentes, né, como é o caso aqui mesmo ao lado, né, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde nós há mais de 12 anos, na verdade o tempo está passando tão rápido que há mais de 15 anos nós temos projetos em execução das diversas naturezas lá no tribunal. Assim, o futebol, ele todo empreendedor que vá trabalhar com equipe, com time, com grupo, depende da nomenclatura, né, que está se usando no momento, né, precisava fazer um estágio ou um intensivão numa equipe de esporte, especialmente, prioritariamente coletivo. É impressionante, Alisson, tamanha confiança, reciprocidade, cumplicidade, liberdade que precisa se alcançar, sabe, para você atingir o resultado final com o coletivo, né? Vamos trazer um paralelo para o futebol. Você tem aí um elenco, né, médio nas equipes de 30 profissionais, né? Não adianta você ir ao mercado fazer uma contratação que possa parecer fantástica, fenomenal, mas que não seja bem quista, bem aceita pelo grupo. Então não adianta você ganhar um atleta e perder 10. Legal. Entende? Eu defendo muito o todo. Em todos os meus negócios, em todas as minhas empresas, já contratei CEOs, né, para conduzir negócios nossos. Entendo que o profissional não pode estar muito acima da realidade daquele grupo, daquela empresa, daquele empreendimento, e nem muito abaixo. Ele precisa estar num nível, né, adequado com os elementos daquele grupo de trabalho, daquela equipe de trabalho. Né? Nós estamos falando de umas coisas aqui. Fala algum técnico que vem à sua cabeça agora, neste momento, que você entenda como sendo referência. Guardiola. Guardiola. Não adianta eu trazer o Guardiola. Pode ter o dinheiro para custear a contratação do Guardiola para o Itabirito Futebol Clube. Não adianta você trazer esse profissional, né, para um perfil de ambiente de trabalho, de infraestrutura, de grupo de trabalho, de perfil e patamar que o projeto se encontra nesse momento, né? Não adianta, você não... Eu vou trazer uma pergunta até para os dois também conversarem, assim, para a gente fazer trocar uma ideia aqui junto aqui.
Você está falando, nós todos, né? Estamos falando muito de pessoas e eu estou achando muito legal. Eu vou agradecer vocês dois de novo por estarem aqui, tá? Nós que agradecemos. Nós estamos muito satisfeitos aqui. Eu queria falar uma coisa. A palavra que vem na minha mente aqui de insight aqui agora é o seguinte: como lidar com um profissional? Porque vocês estão lidando com profissionais que lidam com pressão. Como é que é o equilíbrio para você tentar resolver esse problema junto com ele, da pressão que ele tem? Independente, vamos falar assim, pressão do treinador, pressão do jogador. Então, aquilo ali gera um desconforto gigante. Como que lida com isso? Como que faz? Quais são as estratégias? Vou deixar o nosso amigo Arantes molhar o bico aí um pouquinho. Esse é o desafio diário. É esse o desafio diário, né? Porque tu tem pessoas, seres humanos, são totalmente diferentes um do outro. Cada um é um, né? E quando tu monta um grupo e tu tem um projeto, como o Marco acabou de falar, hoje nós estamos num processo de mudança de conceitos, tá? Porque a SAF, dentro do futebol, ela é uma mudança de conceito. O atleta de futebol, ele tem na cabeça dele o seguinte: eu estou indo... O que é SAF? Sociedade Anônima de Futebol. Mas, por exemplo, eu quero comprar... É uma empresa. É uma empresa? É uma empresa. Então eu tenho direito de comprar e vender ela na hora que eu quiser, como se fosse uma empresa. É uma SA. Porque entrou no assunto aqui... Via de regra de capital fechado, né? Pode ser aberto, né? No mercado, via IPO, mas nasce via de regra... uma SA de capital fechado. Mas eu tenho mais uma dúvida, até para o próprio telespectador ver. Eu tenho um grupo de 30 pessoas lá, 30 jogadores. Como é que é? Eu vou lá e posso fazer um time, alistar e tudo? Ou eu só posso comprar os times que já estão no grupo já do campeonato ou algo do tipo? Não, vamos lá então, Arantes, a gente já volta, eu vou só contribuir um pouquinho sobre a ótica do que é uma empresa futebol. Perfeito. Uma empresa futebol, na verdade, ela é como qualquer uma outra empresa sujeita a uma legislação, né, das mais diversas, né, existente no país, Constituição, direito empresarial, Código Civil, Código Penal, enfim, é toda um emaranhado de legislação vigente no nosso país. E aí, as sociedades anônimas do futebol especificamente, mais conhecidas como SAF, possuem uma legislação própria, né, que foi implementada no país em 2020, né, que inclusive está recebendo agora uma nova possível versão, né, que foi proposta aí, se não me engano, pelo Senado. E aí você tem, para o negócio futebol, você pode ter uma empresa chamada LTDA, limitada, normal, uma empresa, né, constituída por uma ou mais pessoas. Hoje a própria empresa pode ser unipessoal, né, que é a nomenclatura, né, que a legislação permite hoje. Você pode ter uma associação sem fins lucrativos, que são os chamados clubes, né, que são associativismo, né. Você pode ter no modelo Sociedade Anônima de Futebol, então você tem um leque de opções, vamos dizer assim, dentro da legislação vigente para se explorar, digamos assim, a atividade futebol, né? Agora, você pode comprar, fundir, cinzir, você pode se consorciar, você pode abrir uma nova empresa como qualquer outra também, né? Falando exclusivamente no caso do Itabirito Futebol Clube, ele é a primeira SAF de origem do país, ou seja, ela nasceu Sociedade Anônima de Futebol. O registro 100%. Inicial da junta comercial foi enquanto Sociedade Anônima de Futebol, que é atendendo essa nova legislação. Então você tem Cruzeiro, que é a junção de clube com a iniciativa privada, você tem o próprio Atlético, também, né, uma junção do clube centenário, como é o caso do Atlético, com a iniciativa privada. Nasce ali um novo conjunto, vamos dizer assim, né? Um novo subconjunto oriundo desses dois conjuntos.
No caso do Tabirito, não. Ele já é criado em 2022, ele é de 20 de maio de 2022 e ele nasce Sociedade Anônima do Futebol. Então, estatuto social, conforme prevê a legislação das sociedades anônimas em geral, né? E aplicando-se especificamente a legislação das SAFs, que estão vigentes desde 2020. Então, você pode, amanhã, se quiser, ter uma empresa que vai atuar na parte de gestão de desportos, né, Arantes? Abrir uma limitada, abrir uma sociedade anônima, iniciar enquanto associativismo de diversas pessoas para, enquanto clube social, né, explorar a criatividade também do esporte, entre eles o futebol, né? E aí, gestão independe, que é o que eu defendo, da natureza jurídica dessa entidade que explora esse mercado do futebol. Seja uma limitada, seja uma SA, seja uma associação, o ideal é que se tenha gestão profissional, né, com compliance, com governança, com as técnicas da administração aplicadas àquele negócio. Agora, no dia a dia, que é para a gente voltar aí para o Arantes, a fala, é psicologia pura. É uma loucura, Wallace. O meu maior aprendizado é esse. Dentro, né, você também é um empreendedor, dentro dos nossos negócios convencionais, a nossa linha temporal de estratégia, de mecanismos motivacionais, de definições de metas, de objetivos, de passos a serem dados, a gente tem uma tendência a ter um lapso temporal maior. Né? Você faz aí planejamento para um ano, você faz questões às vezes mais de curto prazo, ali de 6 meses, para você medir algum indicador de desempenho do seu negócio. Cara, no futebol a cada partida. Você ganha 2 partidas, o clima tá super fantástico, fenomenal, engrenou, a equipe formou o grupo e tal, desempenho aumentou, performance e tal. Você vai lá numa partida e toma de 3. Então você tem que rever todo esse processo de novo para saber se tem crise, se não tem crise, se foi só uma questão pontual daquela partida, porque é a expressão que se usa muito, que eu não era muito, continuo não sendo muito fã dela, que eu acho que era só para consolar mesmo, o futebol, mas o futebol é assim mesmo. Não é, né? É só, o futebol. Tem todo um trabalho, né, técnico, todo um trabalho de planejamento e de estratégia que é feito, mas não é feito anualmente, você refaz isso praticamente 2 vezes por semana, se você tiver macro, né? Tu cria você macro. Tem sim um planejamento. Sim. Aí tu cai pro micro e aí depois diário. Tu cai pro diário e a cada partida por vir ou pós-partida, que é uma das vivências que eu estou tendo muito lá com eles, especialmente muito bem conduzidas para o nosso professor treinador, o Marcelo Caranhato. Então você tem, pós uma partida, nós temos uma reapresentação onde são revistos todos os detalhes daquela partida que se encerrou, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, a matriz fofa, né? E vai falando aí das forças, né, das fraquezas, das fortalezas, e etc. E você tem, antes de uma partida também, todo um trabalho de detalhes daquela partida, de estudar seu adversário, de definir qual a estratégia para aquela partida, do tipo de jogo, do tipo de formação. Então, é um ambiente aí, me apropriando de uma expressão muito utilizada diariamente conosco lá pelo nosso professor, Marcelo Caranhato, é um ambiente de total desconforto, Wallace. E isso que eu estou apaixonado. É um ambiente de total desconforto, não tem acomodação, não tem aquela coisa assim de você relaxar e falar assim, tá massa, dá pra curtir. Não dá pra curtir, vambora. Tem a próxima partida, né? Tem um próximo objetivo, tem a próxima fase, tem a próxima viagem. É impressionante, mas é apaixonante e eu estou encantado com essa adrenalina que eu disse há pouquíssimo tempo aqui atrás daquilo que é o meu motor propulsor, né?
que não é de fato o lucro, né? Que ele aparece com o trabalho que é desenvolvido, mas essa adrenalina, essa movimentação dos desafios diários, cotidianos, tem me mantido vivo como aquele adolescente que a gente estava comentando aqui agora há pouco no seu início de carreira. Então, estou muito agradecido e muito apaixonado por essa oportunidade que estou tendo na minha vida pessoal, na minha carreira, né, de poder aprender com essa turma aí do esporte, do futebol e do coletivo. É fenomenal, é muito interessante. Eu estava até falando agora, voltando, né? Agora sim dá pra gente puxar o gatilho, você me desculpa, mas era uma pergunta que veio no ar aqui, eu puxei, e depois eu vou voltar e fazer mais uma para você. Bora lá. Comenta um pouco sobre essa situação também, trazendo essa questão de pessoas, do desconforto, mas vamos falar assim, como que é lidar com pressão de um profissional, vamos falar assim, do jogador que é especificamente, mas vamos também fazer um geralzão também, como lidar com uma pressão assim, pessoas, de um profissional. Mas é isso que eu estava falando, a questão da transformação, né? Hoje tu pega muitos atletas ainda que vivem no tempo do societário. E aí eles vêm com muita incerteza. Porque quando tu tem o clube societário, não são todos, né? Mas em sua grande maioria, existe a expectativa. Será que eu vou para lá e vou receber? Será que lá eles vão dar a estrutura que eu preciso para trabalhar? Será que não vão dar? E com essa mudança da SAF, que é o que o Maico acabou de falar, a mudança de nome não significa nada. O que importa é a gestão. Porque eu posso ser um clube societário, mas eu sou um presidente com responsabilidades e que cumpro meus compromissos do clube, para não deixar dívida para o clube. Na SAF, a diferença é que a dívida vai para o CPF, né? Vai para o CPF. Então, a responsabilidade é maior. No clube tu vai pegar dirigentes de clubes que eles vão fazer as despesas, vão gastar e vão deixar a conta para o clube pagar. E isso dá segurança para o atleta. Porque existem muitas histórias dentro do futebol. Na verdade, a grande maioria do futebol relata isso, certo? Até clubes grandes, tradicionais, ficam com dívidas. Essa incerteza, essa insegurança, ela começa a mudar no momento em que nós tivemos essa implantação, o nascimento da nossa SAF, né? Eu digo nossa porque eu estou lá desde o início junto, né? A seriedade com que isso foi tocado desde o início, assumindo todos os compromissos, não deixando nada para trás, passando essa segurança, tu consegue administrar de uma forma melhor. Então, aquele atleta que vem com receio, no momento em que ele começa a perceber essa segurança, ele começa a mudar o comportamento dele, ele começa a evoluir, ele começa a ser inserido dentro de uma nova visão do futebol, né? Então, isso fica mais fácil para te administrar, para te lidar. Porque aí tu começa menos difícil, talvez, seria. Menos difícil a palavra. A frase certa seria menos difícil. Você tinha comentado da conta, né? Do início lá, do pessoal, para trazer. Então, é o dia a dia, mas é o que o Maico falou, cara, o dia a dia ligado. O Maico até falou assim, é um dia diferente do outro. Eu vou dizer que é uma manhã diferente de uma tarde. É verdade. Porque às vezes tu acorda com uma situação e ao meio-dia a situação mudou, né? Do nada, tu tem uma virada de chave, tu tem que estar pronto para resolver, tu tem que estar pronto para solucionar. E então, essa coisa do dia a dia, da pressão, tu tem que trabalhar muito. Passar confiança, passar firmeza para os caras entenderem que tu é um cara firme, que tu é um cara ponta firme, que não vai te faltar nada, para o cara entender que se ele tiver um problema, ele pode chegar em ti, te chamar no canto e conversar. Então, é totalmente relações humanas puras, cara, o tempo todo. Eu tenho... O tempo todo. Tenho tomado a liberdade com o nosso grupo de trabalho lá do Itabirito Futebol Clube, Alisson, dentro de algumas convicções, algumas ideologias também que a gente tem, perdão, tentar trabalhar isso com eles também no futebol. Porque, assim, você tem um grupo que, se for olhar só para uma temporada, vão estar juntos ali aproximadamente 5 meses, né? Lutando por um objetivo maior, que ele é institucional, ele não é, às vezes, pessoal, né? Não é uma meta minha enquanto atleta específico, não é o que eu sonhei para minha vida necessariamente, né? E você, na verdade,
adere, você aceita uma meta, uma missão, um desafio que é institucional, e por ser institucional, ele é um tanto quanto abstrato. Concorda comigo, Alisson? Uma coisa é falar assim, pô, eu sou amigo do Alisson, o Alisson tem uma meta e, cara, tô com ele, pronto, acabou. Outra coisa é você falar assim, um colaborador seu que está aqui, olhar para uma logomarca, né, da W Express e entender e compreender que aquela meta é dele, não é do desenho da logomarca, do CNPJ. Você é a empresa, você é o Itabirito Futebol Clube, que foi uma expressão que eu usei há pouco tempo. Senão a turma tem aquela sensação, o Itabirito Futebol... Não, nós somos o Itabirito Futebol Clube. Nós que representamos isso que é abstrato, é personificado através de nós. Não importa o cargo, não importa a função, não importa o salário, né? Desde um auxiliar de serviços gerais, um controlador de acesso, até o presidente, como eles gostam lá de me chamar, embora eu prefiro ser apresentado enquanto diretor executivo, né, do Itabirito Futebol Clube, mas a turma gosta, o presidente, e a gente acaba também se entregando, né, àquela liberdade. Então, onde eu quero chegar, né? É uma questão cultural, que é onde eu ia chegar. Então, você tem um mercado em que a matéria-prima humana, né, o principal fator humano ali, que é quem representa de forma preponderante aquela instituição, aquele projeto, é um grupo de pessoas um tanto quanto frustradas, um tanto quanto decepcionadas, um tanto quanto enganadas, especialmente por essa abstração maior de boa parte de clubes brasileiros. E aí você tem dois cenários. Você tem cenários de pessoas que realmente são irresponsáveis na atuação, né, da gestão, mas você tem também dificuldades que são encontradas muitas vezes financeiramente por esses projetos. Essa responsabilidade, né? Ela vem às vezes pela falta da razão, ela vem pela emoção. Temos das duas, ela vem pela emoção muitas vezes também. Então, né? nós podemos, paixão clubística. Então nós podemos puxar essa parte sua aí, só para engaixar com você, que você fala que o coração foi importante no momento da sua carreira. Sim. Mas ele também pode prejudicar. Pode prejudicar. Sim, muito. Nós temos histórias de muitos presidentes de clubes que se tornam donos dos clubes e que a paixão faz com que eles cometam muitas loucuras. E essas loucuras, às vezes, eles não conseguem dar o retorno necessário. Não conseguem cumprir com seus compromissos. E aí entra aquele processo de novo. Não é só o atleta que o pai e a mãe ficam dizendo para te largar o futebol. Às vezes é a esposa do presidente ou o pai e a mãe dizendo assim, pô, tu está perdendo tudo que é teu aí nisso aí. Mas e o cara, por uma questão emocional, pelo coração, ele não abre mão, ele fica e vai até o final. Nós temos dentro do país diversos projetos. Tive a oportunidade, inclusive, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, o Alisson, pegando um gancho aí com o Arantes, antes mesmo de fazer esse investimento, né, no futebol profissional, até citando aí um pouco do nosso grupo empresarial, né, a nossa marca MSA, que é a nossa marca relacionada à segurança privada, já vinha como patrocinadoras de projetos tanto do profissional quanto da base. Então, Atletique, Vila Nova, Coimbra, são projetos, né, que a gente já atua há algum tempo falando de futebol de base, né, Minas Boca, Futegol, Siderúrgica, Santa Helena, JC Soccer, outros projetos de apoio e de cunho também, não só social, mas como competitivo, né, de alto rendimento, que a gente já vem apoiando. E eu tive a oportunidade, sim, de conviver com essas diversas realidades, de projetos que para fora são muito bem vistos e muito admirados, inclusive, mas com muita dificuldade financeira internamente. E aí um grupo de trabalho que às vezes há 3, 4, 5 meses não recebe por insuficiência daquele projeto e que vão todos os dias dar o seu máximo, inclusive na beira de campo, né?
por essa questão da motivação e do desafio que é proposto para se alcançar algo coletivamente. Então, o poder que o esporte, especialmente futebol, tem de engajar pessoas e de trazer pessoas comprometidas para um objetivo é fenomenal. Agora, imagina isso feito com responsabilidade, com transparência, com governança, com austeridade, né? Que são princípios aí da boa gestão, é menos difícil, conforme o próprio Arantes citou agora há pouco, né? Aí entra a importância do que acontece dentro do Itabirito hoje, dentro da SAF em si, da verdade, que é o que o Michael falou. Tu ter as pessoas certas, cada uma dentro da sua área, dentro do seu segmento, contribuindo em um único objetivo. Então, muitas vezes, eu venho dos dois núcleos, né? Eu venho eu, quando era treinador, eu tinha muita dificuldade nos clubes que eu passava por não ter estrutura atrás de mim. Muitas vezes eu tinha que ser treinador e manager. Então eu tinha que dar treino e às vezes eu corria até atrás de patrocínio para poder manter o padrão, a gente não deixar cair nada e cuidando das coisas externas. Chegou num tempo da vida que eu disse assim, cara, eu não consigo mais fazer isso. Eu preciso escolher um ou outro. E aí eu escolhi ir para fora do campo, estudar, fazer gestão no esporte, fazer gestão no futebol, fazer uma série de cursos também, justamente para oferecer aquilo que eu não tinha para os treinadores daí, para as comissões técnicas. E a gente trabalha, então, há 4 anos, 5 anos, a gente vem fazendo isso. Nos clubes que vem passando, a gente vem procurando dar o melhor possível de estrutura para que seja realizado um bom trabalho. Só que sozinho tu também não faz. Aí entra a questão das pessoas. E aí o Marco, assim, ele tem sido muito feliz na questão da escolha das pessoas. Então, hoje a gente consegue equilibrar emoção com razão. Eu falo muito para o Marco, ele fala que ele aprende, eu digo, cara, eu estou aprendendo a ser o lado comercial hoje, administrativo realmente, lá de cima, que é uma coisa que eu fazia pelo coração. Hoje eu aprendo muito nessa questão de, é importante isso? Por que é importante isso? Por que nós temos que seguir esse caminho? Não tem um outro caminho que possa ser seguido? Hoje eu paro para pensar dentro desse processo muito de aprendizagem com ele, porque ele gera uma empresa. Né? Apesar dessa coisa da paixão do futebol, ele é o gestor de uma empresa hoje, de mais uma empresa dentro do grupo dele. Então, a gente vem aprendendo muito com isso. E isso é importante, cara. Tem que tem que ter esse equilíbrio, porque senão desanda, né? Senão desanda. Vai embora todo o projeto. E é um projeto... No futebol, nada no futebol é barato, né, Maico? Nossa. Nada no futebol é barato. Nada, por menor que seja a categoria, pode ser um clube lá da 3ª divisão, nada é barato no futebol, tudo no futebol é caro. Então, tu tem que trabalhar todas essas nuances, o emocional, manter o grupo sempre ativo, tem que estar sempre observando os movimentos das peças que estão trabalhando contigo, que está composto ali contigo para a temporada. Tu não terminou a temporada, tu já tem que começar a pensar na temporada seguinte, inclusive naquelas peças, para onde vai um, para onde vai o outro, né? Até tem me permite alongar um pouquinho, tem um ponto que eu sempre trabalhei muito na época que eu era treinador, que eu tinha uma certa dificuldade, porque quando tu começa a trabalhar com futebol, tu sonha sempre com o maior, né? Um dia eu vou treinar um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo, tu sonha com isso, senão não faz sentido tu entrar. Assim como o atleta sonha em jogar também num grande clube. Só que o tempo foi me ensinando que não adianta. Tu tem os treinadores e atletas de primeira, tu tem os treinadores e atletas de segunda, tu tem os treinadores e atletas de terceira. São nichos diferentes. Nichos diferentes. E não adianta querer tirar um jogador e levar ele para a primeira, porque o resultado não vai ser o mesmo. Por quê? Porque não. O desempenho técnico muda tudo, a discrepância de uma 3ª divisão para uma primeira, de uma 4ª divisão para uma primeira é muito grande, né? Até a comunicação, a forma do treinador falar, da tua equipe técnica falar, é diferente da 1ª divisão para a 4ª divisão. Então, o que eu sempre... Depois que eu entendi isso, eu comecei a pensar e comecei a transmitir para os meus atletas sempre o seguinte, eu digo... O importante no processo é você estar sempre trabalhando, ou seja, na sua divisão ou numa divisão acima. Mas se você não for para a divisão acima, não fique triste. Mantenha o seu foco na divisão que você está. O importante para ti é tu estar sempre trabalhando, estar sempre dentro do mercado. Se for para ser, num momento, tu vai ser visto por alguém. Num momento, a tua oportunidade de subir vai aparecer.
porque é um mundo, é o processo, não adianta. Entendeu? Hoje nós temos muitos empresários, né, cara, que tem influência dentro de clube, que te leva daqui para lá. Mas, meu amigo, se tu não fizer o teu trabalho lá dentro do campo, tu pode, como o Michael falou aqui, tu pode trazer o Pepe Guardiola e não vai funcionar. Então tem que ter esse alinhamento, tem que ter esse entendimento e eu tenho que trabalhar de forma feliz. Eu tenho que ser feliz no que eu estou fazendo. Eu quis ser atleta de futebol, eu tenho que ser feliz. Eu tenho uma pergunta. Seja na quarta, na terceira, na segunda ou na primeira divisão. Eu tenho que ser feliz. Que aí, naturalmente, o sucesso vai vir. É o seguinte, qual que é a diferença do atleta lá de 20, 30 anos atrás para o atleta de hoje? Como que você enxerga a diferença dele hoje? Eu vou me atrever a rasgar o verbo aqui, assim, eu posso até peço desculpas até aos atletas que estejam nos ouvindo aí e pensem diferente, e a minha percepção ela pode ser alterada à medida das vivências, mas eu me atreveria a dizer o seguinte, lá atrás jogava-se por paixão, por tesão, aquela prática daquele esporte, né? Você se tornar um persona ali, uma coisa surreal e esquecer de tudo. Hoje joga-se por dinheiro, por expectativas financeiras, por aquilo que se quer, o carro que se quer comprar, a casa que se quer comprar, daquilo que se vê em termos midiáticos dos atletas muito bem-sucedidos de ponta. Então, a meu ver, falta hoje um pouco mais de jogar pela paixão, por amar aquilo que se faz, por ser apaixonado por aquilo que se faz e entender, como eu disse algumas vezes aqui já, que o dinheiro é consequência, que o resultado financeiro, o lucro, ele é resultado. Ele não pode ser o meio pelo qual você está buscando, sabe? Então, a percepção que eu tenho a imediatista que seja, alterável que seja, mas a percepção que eu tenho que lá quando a gente volta numa era de Pelé, e não precisa ir muito longe, né? Numa era intermediária aí da vida, do Sócrates, Tele e por aí vai, né? Em que não se tinha um mercado milionário, bilionário, trilionário como é o de hoje. Os atletas tinham o mínimo de condição ali para se praticar aquele esporte. Então, a prática daquele esporte era muito mais a paixão do que as questões financeiras. E hoje eu entendo que isso está bastante invertido. Hoje, atletas podem até ter uma boa performance, um bom desempenho, uma boa habilidade, mas o mercado é tão capitalista que às vezes isso fica muitas vezes em primeiro lugar. O que a meu ver, uma pena, porque eu entendo que tem e vai haver o resultado financeiro, mas como consequência e não como meio, né? É a minha opinião pessoal. Você quer falar a sua? Vamos falar da questão técnica, que eu entendi a pergunta como uma questão técnica, a diferença da evolução do processo. Sim, né? também. Vamos agregar. O esporte evoluiu, o esporte virou ciência, né? Então, até a década de 80, a preparação física ela era baseada ainda no período da seleção alemã, que pegou as atividades físicas que eram praticadas pelo exército alemão. A preparação física iniciou lá, na Segunda Guerra Mundial, uma coisa assim. E com o período veio evoluindo. E o futebol hoje, a preparação física hoje virou ciência. Então, o que nos dá de tecnologia hoje, o que a tecnologia oferece para o futebol hoje, é totalmente diferente da década de 80 para trás, podemos dizer assim. Não vamos nem muito atrás, vamos pegar a década de 80 mesmo para trás. Então, com isso, houve uma evolução muito grande na velocidade do jogo, na força do atleta, de tempos atrás, do período de resistência.
do comprometimento em se preparar fora, mesmo quando tu não está no teu local de trabalho, tu tem que se preparar lá fora, coisa que na época nós tínhamos o Dr. Sócrates, que gostava de tomar fumava, né? Tu via ele nos treinos da seleção, da beira do campo, fumando cigarrinho, né? O Sócrates como exemplo, estamos usando aí, claro, tinha outros no meio. Então, isso aí mudou muito. Por quê? Por causa desse processo que o Marco acabou de falar. Por causa da questão do valor que o esporte ganhou. O valor monetário que o esporte ganhou. Então, no momento que começa a entrar a parte de dinheiro financeiro no negócio, começa o business, que virou business mesmo, começa a haver uma mudança comportamental e de preparação para muitos atletas. E aí os clubes começam a investir mais na tecnologia, começam a buscar... Os treinadores, preparadores, as equipes técnicas se preparam mais. O grau de dificuldade de tu absorver um atleta se torna maior. A questão do business, surgiram os empresários dentro do mercado. E que muitas vezes, eu costumo falar muito assim, eu trabalhei com base o ano passado só, esse ano só, né? Eu tive o meu trabalho, minha primeira experiência com base, mas sempre teve alguém batendo na porta, dá uma oportunidade, faz uma peneira, faz um teste com um atleta meu, aquela coisa toda. Eu sempre falei assim, eu pegar o teu atleta e inserir ele dentro de um grupo profissional que já está em processo de trabalho, treinamento, onde a capacidade respiratória é maior, a capacidade pulmonar é maior, a capacidade muscular é maior, de explosão, está tudo 100% à frente do atleta que eu vou colocar ali no meio, um cara que não está entrosado com ninguém, que não conhece ninguém, e que alguém vai olhar para ele e vai dizer assim, esse cara veio para tomar o meu lugar. Tu acha que a bola vai chegar nele? Não vai. Então, assim, espera o momento certo, aí eu trago esse atleta para olhar, e aí eu vou dar 5 dias, 10 dias de oportunidade para ele se entrosar, para ele fazer amizade, criar relacionamento, porque aí a bola vai chegar nele, aí ele vai ganhar um pouquinho de força, um pouquinho de condicionamento físico para poder se destacar entre os demais, porque senão eu estou matando o cara. Se eu chegar o cara e botar ele um dia para fazer uma avaliação, eu mato ele. Tanto que esse ano nós tivemos as peneiras que nós fizemos no começo do ano no Atlético, quando eu estava lá, nós modificamos, era uma semana de avaliação. Mas escrevia 100 atletas e 100 atletas tiveram o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. No quarto dia começava a eliminar. E no quinto dia era o dia que ficava só quem realmente ia ficar. Então nós realmente dávamos oportunidade. Né? Então hoje o futebol é tão business que até isso, houve toda essa mudança da questão técnica, da preparação física, da evolução. Por quê? Porque ficou muito caro o futebol, né? E aí esquece aquela coisa, aquela paixão da seleção de 70, do carrossel holandês, esquece tudo aquilo ali. Hoje, eu cito muitas vezes, eu falo hoje o pessoal nas coisas de jogar sob pressão, né? Vamos marcar pressão, marcando o adversário. Digo, olha a seleção da Holanda, né, de 70, que o carrossel holandês foi 70 ou 74? Acho que foi, não lembro. Foi 74. 74. Que 70 o Brasil foi tricampeão. Tu olhava aquele time da seleção da Holanda, a bola estava no meio de campo, tinha 5 jogadores da Holanda marcando a bola. Virava para o outro lado, tinha mais 5 indo para o outro lado. Mas era de forma desordenada, desorganizada. Mas aquela seleção impressionou o mundo. Hoje se faz isso de uma forma diferente. A laranja mecânica. Laranja mecânica, eu falei carrossel. Era o carrossel holandês. Então, mudou muito. Houve uma evolução muito grande. Por quê? Por todas essas coisas que o Marco acabou de falar. Então, hoje o menino, quando ele vem jogar futebol, ele vem com essa expectativa de se tornar um grande jogador e de resolver o problema da vida da família dele, da vida dele. A expectativa hoje é essa. Então, hoje tu tem atleta aí com 16, 17 anos ganhando coisas que nós jamais vamos pensar. Tu pode juntar as 4 empresas do Michael durante 20 anos, não vai ganhar o que esse menino de 16 anos ganha aí em 2, 3 anos. Tem um passo a passo para ser um atleta de sucesso? Você consegue passar isso pra gente? Cara, até para a pessoa ouvir. Não tem, cara, é dedicação. É abrir mão, é sacrifício, né, Michael? Eu queria compartilhar uma situação do passo a passo como pai de atleta que hoje sou. Exato. Né? Estive num profissional que tem uma clínica multidisciplinar, né? Áreas, né? Para atendimento à performance no esporte. Meu filho chega, 13 anos de idade, tinha 13. Chega, senta, joga um corpão dele daquele jeitão, né? E aí esse profissional vira para ele e pergunta: e aí, camarada, o que você veio fazer aqui?
que você quer ser da vida? Meu filho responde, uai, quero ser jogador de futebol. Uai. Aí esse profissional vira para ele e fala assim, rapaz, esquece isso, não existe isso, quero ser jogador de futebol, né? O que você pode investir é para você ser um atleta de alta performance. E com essa performance que você tiver, você vai usar para o futebol, para o esporte que você quiser ter, ou para ter uma vida extremamente saudável, né? E aí ele foi citando alguns pilares que eu acho que vale a pena, sim, para o ouvinte a gente compartilhar, né? Alimentação, né? Sono e cuidado mental, extremamente necessários para se ser um atleta de alta performance para qualquer esporte, não importa qual seja, né? Então as questões de nutrição, as questões esforço físico é diferente de atividade física, o sono, coisa que se eu tivesse compreendido isso na minha vida um pouco mais novo, eu teria investido melhor, porque hoje eu tenho, inclusive, o péssimo hábito de dormir pouco e de dormir tarde, madrugada trabalhando. Isso faz uma diferença impressionante, né? E assim, eu, enquanto pai, eu digo o seguinte, porque a garotada vai ser o nosso futuro, né, de amanhã. Ser feliz, Alisson. A prioridade é ser feliz. Não justifica você querer que seu filho, que sua filha, né, que o seu neto ou sua neta, porque ainda temos, né, muitos avós e muitos vovôs que são os que ajudam os netos ali no sonho deles, né? Não adianta ser a qualquer custo. E essa expressão ser feliz, o Arantes é testemunha viva de que eu falo muito isso com o nosso grupo de trabalho. Quando me apresenta um atleta novo que chegou para estar entre nós, eu viro para ele mais do que imediatamente e digo que você seja feliz entre nós. O resto é consequência. O resto vem naturalmente. Porque para ele estar feliz entre nós, se você falar em remuneração, o saláriozinho tem que estar meio que em dia. Se você falar em motivação, né, tem que estar num nível satisfatório. Se você falar em resultado, provavelmente também, e aí com resultados positivos, médios e negativos, considerando vitórias, empates e derrotas, né? Mas se na soma disso está positivo, ele vai ter mais um item que vai ajudá-lo a estar com essa sensação, essa satisfação adequada. Agora, para eu caminhar aqui para meu fecho aqui da minha contribuição. Ser feliz, a meu ver, ele tem que independer do resultado, se é vitória, derrota ou empate. Isso vale para a vida como um todo. Nós estamos citando o esporte, mas é como um todo. Pensei exatamente nisso. Independe se é para dias bons e dias maus, ruins, né? Serve para a relação conjugal. O quanto nós já nos escutamos, Alisson, né, Arantes? Vou casar com a fulana porque ela me faz feliz. Tá errado, cara. Você já tem que ser feliz, ela ser feliz. Vocês vão compartilhar de uma felicidade juntos. A gente não pode imputar ao outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Exato. Nós não devemos, aí eu cito aqui para os nossos ouvintes, empreendedores, comerciantes, empresários mega bem-sucedidos, os que estão começando, os estudantes, os atletas, né? A gente não pode condicionar a nossa felicidade à vitória ou à derrota, sabe? Ou ao empate. Nós não podemos condicionar a nossa felicidade se naquela semana nós fomos bem-sucedidos e alcançamos uma meta, ou se talvez nos aproximamos dela, mas não alcançamos, mas demos o nosso melhor. Então, fechando com a frase do nosso amigo Mário, professor Cortella, né? Mário Sérgio Cortella. Professor Mário Cortella. Dê o seu melhor, né, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, né, de ser melhor ainda. Então, acho que isso é cabível para a nossa pauta e quero agradecer aqui ao convite
e me colocar à disposição. Eu posso dizer que procuro, não só espiritualmente, como mentalmente, ser feliz, especialmente naquilo que faço, independente se o saldo bancário naquele dia está positivo ou está negativo. Porque para você ser empreendedor, né, e num dia você está com a conta até, né, ali satisfatória para saldar seus compromissos, no outro você pagou todo mundo, está zerado. E se não tiver no negativo, né? Mas a gente tem que estar feliz, tem que agradecer a Deus pela oportunidade de ter saúde, de ter paz, seguir a vida trabalhando com empenho e dedicação. Não há sucesso que resista ao trabalho. Eu acho que com isso eu encerro aqui, que se deixar eu fico a tarde toda. Se deixar não sai vamos. E você também quer fazer um fechamento? Antes de eu fazer o bate-bola com esses dois aqui do resumão, você também tem interesse? Acho que é isso. O Michael resumiu muito bem, cara. Felicidade. E foi aquilo que eu falei lá, né? Quando tu tem a quarta, terceira, segunda, primeira divisão, tu tem que entender que tu está ali e tu tem que ser feliz. Que se tu não for feliz ali, tu não vai passar, não vai haver a transição, né? Tu tem que estar focado nisso. Foco, felicidade, ter foco no que tu quer e ser feliz fazendo o que tu quer fazer é o importante. O sucesso vai vir como consequência desse teu foco e da tua felicidade. Não adianta eu levantar todo dia e dizer assim, nossa, lá vou eu para mais uma sessão de treino. Pô, será que eu vou ser titular? Será que eu vou estar relacionado? Não, cara. Pô, eu propus isso na minha vida. Eu tenho que levantar e tenho que dizer assim, cara, vamos lá. Hoje é mais um dia de treino. Eu vou treinar melhor hoje do que eu treinei ontem e vou dar o meu máximo. Se eu não conseguir ser o titular, eu vou dificultar a vida do meu companheiro, que não vai ser fácil ele ser titular no meu lugar. Eu tenho que lutar dia a dia, eu tenho que ir todo dia com uma perspectiva de que eu vou conseguir vencer um obstáculo novo naquele dia. Então, é isso, cara. Eu mesmo, muitas vezes, eu demorei dentro do futebol para entender isso, né? Então eu vivi muito tempo do futebol, eu vivi frustrado. E claro, as várias experiências negativas que a gente tem, passando em clubes que não te davam suporte, mas que tu não desistia, tu ia lá e lutava. É uma coisa que eu sempre falo pro Michael hoje. O Itabirito hoje é meu 17º clube em 26 anos de carreira. Cara, tu pode passar nos 16 clubes que eu tive para trás aí. O relacionamento é bom, é tranquilo com todo mundo. Eu tenho porta aberta em todos eles, graças a Deus. Mas 91% deles foram com sacrifício. São poucos o que eu posso dizer assim, pô, aqui foi tudo bem, né? E esses onde teve o maior grau de sacrifício foi onde nós conseguimos as vitórias, foi onde nós conseguimos grandes aprendizados e onde aprendi a entender o processo para a gente poder viver o dia a dia, que é isso, cara, é acordar, agradecer por ter acordado primeiramente, né? Agradecer por ter acordado. Segundo, agradecer muito por poder, para ter para onde ir, porque tu acordar e não ter para onde ir é cruel também, é desgastante para o ser humano. E é isso, cara, é foco, determinação, foco e acreditar sempre que uma hora vai dar certo. Vai dar certo. Olha, eu estou muito satisfeito com vocês dois. Eu queria, antes de fazer o fechamento com você, Michael, agradecer também você, Aloysio. Eu acho que foi um papo muito legal, a energia aqui foi muito bacana com vocês dois. Eu estou muito satisfeito, espero também que vocês estejam muito satisfeitos. Muito agradecidos, satisfeitos. Achei muito legal. Tem bate-papo que às vezes não bate aquela liga, né? Mas hoje, assim, se deixar aqui, nós vamos até 4 horas da tarde aqui, se deixar. E uma coisa vai sempre ligando na outra, né? Falando da questão da gestão, aí tu entra no futebol e já vem para a gestão de futebol e que linka com a gestão administrativa, empresarial, né? Corporativa. Então, isso é extremamente importante e ter esse entendimento para poder fazer a coisa funcionar, que senão não vai. Eu não posso fechar minha cabeça no momento que o Michael me traz para cá, para ser o gerente de competições dele, para estar inserido no processo do futebol. Eu não posso fechar minha cabeça para algo que eu vivi durante 24 anos. Né? O futebol é assim. Sempre foi assim. Não, eu tenho que entender que o que está sendo implantado é um modelo novo, eu preciso me adequar, assim como eu sei que eu posso também contribuir com algumas coisas dentro desse processo. E que muitas das coisas que eu trazia na cultura do futebol, hoje a gente consegue trazer para a cultura do corporativismo, né? Melhorando mais ainda esse processo e facilitando a nossa vida, então, a nossa vida no geral, né? Então, cara, isso está sendo muito bom, muito, muito legal. São 2 anos de Itabirito
né? O primeiro ano foi um ano de muita luta. O Marco ainda era apenas um parceiro, né? como patrocinador e amigo, né? Onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, inclusive, acompanhou todo o processo desde o início. E sair do Itabirito, que eu falo assim, quando eu saí do Itabirito, ficou meio que uma lacuna na minha vida, mas eu fui trabalhar numa área que eu ainda não tinha atuado no futebol, que foi a base. Me serviu muito como lição, como experiência, para hoje podermos ajudar, contribuir também para essa implantação da base do Itabirito. E voltar para o Itabirito na parceria com o Marco está sendo prazerosa mesmo, não é para aumentar o salário não, viu, cara? Ô, Wallace. Só que é um prazer mesmo trabalhar junto com esse cara e aprender tudo que a gente vem aprendendo aí e poder pôr em prática muitas coisas que a gente sonhava lá atrás e não tinha condição de colocar, e hoje a gente tem essa condição. Eu me senti na obrigação aqui, queria te pedir a liberdade para compartilhar uma última situação aqui, porque eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar aqui nesse encontro, para aqueles que nos ouvem, né, ela vai muito na linha do encorajamento, né, do preparo necessário, de tentar contribuir com algumas coisas que a gente errou, às vezes, no passado, para, de repente, a turma tentar absorver alguma coisa, né? E ser ainda melhores. Então, assim, eu queria só fazer um fecho de encorajamento para essas pessoas fantásticas que são os brasileiros, empreendedores natos, guerreiros, teimosos, porque se a gente for olhar as dificuldades para se empreender neste país, a gente não sairia de casa para arriscar um negócio próprio, né? Uma caminhada própria. Ser empregado, por mais que às vezes tem uma limitação de nível de remuneração, né? De patamar de remuneração, mas ainda é mais estável do que empreender neste país. Então, eu só queria fechar assim. Então, aquele garoto, né, que com seus 10 anos de idade, sai da cidade pequena, né, vem para o grande centro, que estuda somente em escolas públicas, que tem o seu primeiro emprego de garçom, depois de auxiliar de escritório em um cartório ao lado da sua casa, que depois vai ser estagiário e frequentar diversas funções numa empresa, né? Aprendendo com cada uma dessas funções, que quando decidiu empreender, pagou a sua primeira folha de salários, né? Em 2008, me lembro que estava eu no Rio de Janeiro, assistindo fui com um primo meu, Magrão, um salve aí pro Magrão, pro Rio de Janeiro, que ia ter o jogo do Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro ganhou de 2-1 em 2008, não me lembro se era Campeonato Brasileiro ou o que era. Eu lembro que o Obina era atacante do Flamengo. E paguei ali minha primeira folha de salários. Eram 10 empregados que trabalhavam na BH Trans, aqui em Belo Horizonte. Salários proporcionais, porque a gente tinha começado o contrato no meio do mês. E ali eu juntei alguns envelopes de caixa eletrônico para ir em diversos bancos diferentes, Alisson, e eu não me esqueço que uma dificuldade que eu tive era que a nota de R$1 estava saindo de circulação, não se tinha mais as notas de R$1. E eu precisava trocar as notas de R$2, porque vamos supor que eu tinha que pagar aquele salário de 1.641. Então, eu precisava que o comprovante que saísse do caixa eletrônico fosse no mesmo valor para eu apresentar para o meu cliente, porque na atividade de terceirização de mão de obra, você praticamente é reembolsado dos valores dispendidos. Então, eu queria que o comprovante fosse do mesmo valor. E era uma folha salarial, na época, não me esqueço, de 8 mil e poucos reais, que eu paguei com limite. Sabe aqueles limites de cartão de crédito que você saca do banco? Sim. Que eu paguei com limite do cheque especial, que tinha lá aqueles 7 dias lá para se usar, né, com muito sacrifício. E hoje nós temos, né, uma folha salarial líquida de mais de 5 milhões de reais de todo o nosso grupo empresarial. Né? Passamos nesses 20 anos por
aproximadamente 40 mil contratos de trabalhos cumpridos, que foi um levantamento que eu fiz, porque de um tempo para cá a gente passou a ter alguns trabalhos de suporte ao voto, em que nós empregamos aí a cada ano para algo em torno de 5 mil pessoas temporariamente. Então já foram cumpridos no Grupo 9 BPO mais de 40 mil contratos de trabalho, né? Mais de 150 contratos de terceirização cumpridos também, né? Nenhuma das empresas só, então quando juntar todas deve chegar aí a algo em torno de 400 contratos de prestação de serviços, e isso tudo com coragem, com fé, com dedicação, com comprometimento. Obviamente, importantíssimo o conhecimento acadêmico, que também fomos buscar. Citei a questão da administração, depois fui aprender um pouquinho ali com a turma do direito. Sempre fui muito de fazer alguns cursos mais pontuais também, mais específicos, como vou fazer agora o da gestão do futebol, para que eu possa estar mais apto, né, a liderar. E eu acho que é isso, é a coragem, e não há retorno na vida sem investimento, né? E investimento não é só financeiro, o investimento de tempo, o investimento de energia, o investimento de cursos, o investimento de qualificação, de relacionamentos, sim, né? Sim. De querer compartilhar um pouco mais da sua história. E eu acho que a gente está nessa vida para aprender e para contribuir também. E agora quero, para fechar mesmo, me apropriar de uma frase de um amigo que a vida está me dando, né? Que é um profissional fantástico, um ser humano fantástico, que eu acho que você precisa trazê-lo aqui. Falamos dele um pouco mais cedo, o nosso amigo Patrick, né, que é hoje um atleta do Itabirito Futebol Clube, que está lá nos ajudando nessa missão do acesso para a Divisão de Elite 2024, e que dentro das suas N atividades empreendedoras e também espirituais, usa uma frase que eu tenho escutado nos projetos dele, e quero pedir ao Patrick aqui a permissão de usar, apropriar temporariamente dessa frase, né? Que ele fala que na vida ele nunca perdeu, ele sempre aprendeu, né? Então ele usa: nunca perdi, sempre aprendi. E Patrick, quero eu também dizer que isso é muito válido para a minha vida, para a minha carreira, para tudo que eu já fiz na minha vida. Eu nunca me senti que eu perdi, eu sempre aprendi. Então, obrigado por essa frase aí, irmão. E tamo junto. Grande abraço. É isso. Olha, aí. Antes de eu fazer, falta ainda um pouquinho, só calma aí. Eu só queria fazer uns agradecimentos antes aqui. Ô Luiz, eu vejo que você é um grande profissional. Meus parabéns, viu, cara? Obrigado. Tá? Obrigado, você teve grande fala aqui. Meus parabéns para você, tá? Pela sua dedicação no trabalho, anos aí. Isso é uma referência. Eu fico muito feliz de você estar podendo dar a sua palavra aqui. Tá? Muito obrigado. Muito grato por poder passar um pouquinho disso. E eu sou muito grato esse ano por estar trabalhando ao lado de quem realmente quer ver o crescimento coletivo. Ele pensa muito no todo, como ele falou no início, né? E durante muitos anos eu sempre pensei no todo. E muitas vezes isso é difícil, quando tu pensa no todo sozinho. Então, quando tu encontra alguém que trabalha no mesmo sistema que tu, é fantástico. E isso nos faz acordar todo dia feliz, né? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com muita alegria. Com muita alegria. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado do Michael também, de estar no teu programa, e espero que poder ter contribuído de alguma forma. E como contribuiu. Eu estou muito satisfeito. Para você, eu quero que você fale agora para fechar o Itabirito, o projeto. Falar mais ainda. Fala só o projeto agora. Esse não está aguentando mais ouvir essa voz. Nossa senhora, tá bom. Bom, Itabirito Futebol Clube, calendário. Acabamos de classificar agora com uma rodada de antecedência, né? Bom, só refrisando, recapitulando, o Itabirito Futebol Clube, né, que é uma SAF, ela foi fundada em 2022
participou pela sua primeira vez, sua primeira edição, sua estreia, né? Na segunda divisão do Campeonato Mineiro, que foi o ano passado, conseguiu atingir o objetivo para o primeiro ano, que é o acesso ao módulo 2, que aqui em Minas Gerais nós temos uma divisão. Primeira divisão é dividida em módulo 1, módulo 2, e a divisão de acesso é a segunda divisão, que alguns carinhosamente chamam da terceirinha, né, ou da terceirona, enfim. E a meta, então, para o ano que vem é estarmos na divisão de elite, provavelmente o primeiro time que em apenas 2 anos consiga esse êxito em termos de acesso ao estadual mineiro, não posso dizer de outros estados. Fizemos uma boa campanha na primeira fase, que está se encerrando agora no dia 17 de junho, sábado agora, lá em Ubá, contra o Aimorés, né, dos nossos amigos lá, o Mancini, o Elton Paulo, um grande amigo nosso de Contagem, está lá também ajudando no projeto, e outros investidores. Quero mandar até um abraço para eles. A gente encerra a primeira fase, fomos classificados para o hexagonal final, com uma rodada de antecedência. Então, a gente cumpre lá a nossa tabela, a nossa programação, e vamos para um novo campeonato em que se joga jogos de ida e de volta. São 10 partidas para que, ao final, apenas 2 times estejam aptos a disputar o Campeonato Mineiro de 2024, aí sim, contra Cruzeiro, América, Atlético, Atletique e diversos outros times aí, Vila Nova, né? Diversos outros times aí, Democrata, de Valadares, quem mais? Muita turma de peso, muita camisa aí, centenária, como também, de fato, é o que estamos encontrando no módulo 2, Uberlândia, Boa, o RT. Uberlândia, Boa, RT... Betim, forte, Tupinambás, né? Tupi, União Luziense. Os maiores camisas, assim, né? O RT, Nacional de Muriaé. Enfim, um módulo 2 com cara de módulo 1, né? Times de muita tradição dentro do futebol mineiro, né? Então, o Boa, que teve um bom período de representatividade até no Campeonato Brasileiro. Então, essa divisão está bem competitiva. Os próprios resultados dos jogos demonstraram isso, né? Muito equilíbrio na competição, tanto que nós estamos indo para uma última rodada com 4 equipes disputando 3 vagas ainda. Exato. E futebol, entendo eu que é um negócio também, que é um empreendimento também. E, como eu disse no início, a minha meta pessoal é dar a minha contribuição ao futebol para as questões de gestão, de profissionalização, de governança, né? E poder ser agente de transformação para este mercado tão carente, tão vítima de alguns vícios, de alguns... enfim, são fases mesmo, são etapas. O futebol vive um novo momento, uma nova onda. Há espaço favorável, interessante para profissionalização, e assim nós estamos procurando contribuir com esse negócio, com esse mercado também. Olha, para fechar aqui, só de dizer uma coisa, eu estou muito grato, viu, Maicon? Muito obrigado, viu, por esse momento aqui. Eu se tornei fã do seu time. Obrigado. Pela sua história. Obrigado, Alisson. Isso é uma coisa de coração, é bem humilde que eu estou dizendo para você, mas eu fiquei muito feliz e agora eu sou um fã do clube. Pode ter certeza. No final aqui eu vou te dar uns negócios do podcast que a gente sempre dá. Pois eu até quero te pedir desculpa no ar aqui, que eu até falei com o Arantes que eu sempre levo o kitzinho do Itabirito, mas saímos da última reunião lá muito apressados, mas prometo que chegará em suas mãos se eu mesmo não o vier trazê-lo. Tranquilo. Né? E outra coisa, isso aí você pode ficar tranquilo, tá? Só de você falar isso eu já fico muito feliz e vou usar a blusa e vou postar lá no nosso Instagram. Agora no final, só para fazer o fechamento mesmo, agora para despedir, agora temos que ir, né? Cada um tem um compromisso agora fora. Eu defino sempre o final aqui, um fechamento, eu falo uma palavra e você define o que ela é com uma palavra também. Então, vou começar com você, Luiz. Geralmente, a gente começa com o da esquerda, né? Eu fiz uma base do que você falou aqui no nosso podcast. Frustração. Nenhuma mais. Arriscar. Sempre. Sucesso. Vai vir. Família. Acima de tudo.
E com você para fechamento, né? Bora. Liderança, Confiança nas pessoas. educação, Investimento necessário. desafio, Motor propulsor. sucesso, Consequência do trabalho. família. Família, sustento e tudo. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado gente. Valeu. vocês.